Total. Tem um monte de Vascão aí. Aumentar o ganho. Podemos? Matheus? Olá, Diniz. Aqui Joel Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse do seu sentimento, porque foi um jogo muito aguerrido e eu tive a impressão de que o Vasco poderia vencer nos minutos finais. Fiquei com a impressão de que as penalidades, naquele momento, foi até mais... foi melhor para o Botafogo do que propriamente para o Vasco, tendo em vista o volume que o Vasco ofereceu no final do jogo. Queria que você fizesse as nuances do jogo durante os 90 minutos e se você também teve esse sentimento, né? E o que representa essa classificação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu pego no recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário, e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil, porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, já é mais rápido por natureza, e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois no segundo tempo, então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns a você e ao grupo. Queria falar um pouquinho sobre as mudanças, as apostas em Matheus França novamente e no Robert Renan nos minutos finais. O Matheus França, para a gente, fica parecendo que ele ainda sente um pouco a falta do ritmo do jogo, mas foi a primeira escolha para você no momento que o Coutinho pede para sair. Queria saber um pouquinho mais da escolha pelo Matheus França e o Robert Renan, como é que você achou que foi o rendimento dele na partida? Obrigado. Então, a escolha do Matheus França, se a gente não colocar o Matheus para jogar, ele não vai ganhar ritmo nunca também, né? Mas ele é o jogador da posição do Coutinho. E eu que está treinando para aquela posição, que foi contratado para jogar. Obviamente, poderia ter colocado, fazer um outro tipo de alteração, mas eu achei que o Matheus, pelo que ele produziu nos treinamentos, pela expectativa que a gente tem nele, pelo jogador que eu aposto muito que ele vai ser, que foi uma contratação que a gente tem muita convicção na contratação do Matheus. E ele ganhando mais condição física, ele vai produzir bastante. É um jogador que, 2 anos que ele está no Crystal Palace, ele tem uma minutagem muito pequena. Então é natural que ele sinta um pouco nesse reinício dele de retomar com mais minutagem, dele não sentir um pouco mais travado. Meio natural isso. Mas ele deu a contribuição dele, teve muita personalidade para bater o pênalti. E a outra pergunta, qual era? E o Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert. É só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente. Um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan.
Diniz Tébaro, do Grupo Globo, boa noite. Queria que você continuasse falando sobre o Robert Renan, porque hoje foi uma classificação que teve vários personagens, mas falando em específico sobre o Robert, coube a ele cobrar o pênalti que selou ali a decisão por pênalti e a classificação. E ele vem de uma passagem pelo Inter, onde ele ficou muito marcado por um pênalti que ele errou de cavadinha. Você que é um entusiasta do lado humano, assim, o que você acha que representa para ele já estrear cobrando um pênalti decisivo, um pênalti que classifica o Vasco para as semifinais? E o que você achou? Teve alguma conversa com ele ali? Você sentiu ele bem ou ele já se candidatou para cobrar? Como é que foi isso, por favor? Então, eu tenho muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito. Porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan tem muita... Eu vi o lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então, uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista que esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora, todo mundo foi meio se escalando. E o único... Eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, falaram assim, eu estou bem para bater, e eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, tinha treinado bem nos pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4, eu falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tudo está certo. Foi uma coisa meio intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou, da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido foi uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada. Boa noite, professor Diniz. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Parabéns pela classificação. Eu gostaria que você falasse sobre a arbitragem de hoje. E, se você me permitir também uma segunda pergunta, assim, com relação ao time, uma classificação épica aqui hoje contra o Botafogo, um time tão qualificado, se essa pode ser a virada de chave para o Campeonato Brasileiro contra essa partida do Ceará em São Januário. Obrigado. Eu não sei se vai ser uma virada de chave ou não. Eu acho que a virada de chave, acho que ela já está acontecendo. A gente tem feito jogos muito bons. A gente teve um decréscimo de performance no jogo do Juventude e no jogo do Corinthians, mas fora isso o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, que a gente acabou sendo penalizado. Acabou sendo penalizado por ter jogado muito bem. A gente acabou sofrendo um pouco os dois jogos, na verdade foi essa, a gente não soube absorver bem aquela vitória, e a gente fez um jogo muito ruim contra o Juventude e um pior ainda contra o Corinthians. Mas a gente conseguiu retomar rápido. Contra o Botafogo, a gente jogou muito bem. Foi aquela partida em São Januário, foi defensivamente a melhor partida nossa aqui no Vasco comigo. A gente ofereceu chance nenhuma ao Botafogo, quase. A única chance que eles tiveram foi uma cabeçada logo no começo do jogo. Contra o Sport, a gente oscilou um pouco, mas fez uma partida tecnicamente boa. A gente podia ter ganho o jogo com mais facilidade. E hoje a gente fez um outro bom jogo, muito sólido defensivamente, jogando contra um adversário muito duro e uma partida decisiva. Eu acho que a gente tem que... Eu espero que a gente tenha agora maturidade e que seja consistente daqui para frente. Que a gente consiga manter performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados. E a arbitragem?
A arbitragem, eu não quero falar da arbitragem hoje, não. Eu acho que a arbitragem poderia ter prejudicado, eu acho no pênalti que não foi dado lá. No primeiro jogo teve um erro. Aquele lá teve um erro, na minha opinião, um erro grosseiro. Foi um pênalti fácil de ser marcado. A gente já teve pênaltis contra a gente, do Juventude, por exemplo. Se aquele pênalti não foi, se aquele lance não foi pênalti, do Juventude foi muito menos, né? Mas hoje eu acho que a arbitragem, eu não vi que ela tem que interferir em nada no resultado do jogo. Diniz, aqui, boa noite, Vitor Seta do Globo. Você falou brevemente do Tietê, eu queria te pedir para atualizar como é que está a situação tanto do Tietê quanto do Piton. Esse primeiro contato que você teve no vestiário é sério? É uma coisa que já preocupa para o jogo com o Ceará? Não, o Piton, os dois preocupam para o jogo, porque o jogador tem que sair do jogo, é porque preocupa para o jogo seguinte. O Piton teve um entorse tornozelo, o tornozelo está bastante inchado e dolorido, e o jogo é muito próximo. E o Tietê também não deve jogar, ele saiu, a gente acelerou, o departamento médico fez um trabalho incrível para tentar recuperar, ele estava se sentindo bem nos treinamentos, e o Tietê nunca tinha tido lesão muscular na carreira. Então, do feeling de poder devolver os feedbacks para o departamento médico, ele é um pouco difícil no caso do Tietê. E a gente foi todo mundo junto, tentando fazer o melhor, sempre junto com o Tietê. A gente arriscou e, infelizmente, ele sentiu. Então, para o jogo... Eles são na mesma região. Sentiu a mesma lesão. Para o jogo do Ceará, o Tietê não deve estar em condição de jogar